Agora sim. 8, 7, 4, 3, 2, tá ligado, tá? Pode estar comigo. Muito boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a essa noite maravilhosa. Mas, Nádia, eu percebi uma coisa aqui. Achei o boa noite um pouco fraco. Quer ver uma coisa? Só os empresários homens. Boa noite! Que maravilha! Eu amei, viu? Tu viu a força? Sim, mas vai ver a força das mulheres empresárias da Forlight. Boa noite! Está impressionado, né, Ademir? Eu confesso que os homens foram melhores. O que você acha? Não, acho que foram os dois. Vamos fazer o seguinte? Vamos dar uma boa noite todo mundo juntos? Vamos. Vai lá, no 3. 1, 2, 3. Uma salva de palmas para vocês. Eu quero dar as boas-vindas para você que está nos visitando pela primeira vez. Muito obrigado pela sua presença. Essa é uma reunião Da SEM Brasil Roraima. É, Socio-Economic Network. Nádia, falei inglês. Falou bonito. Olha lá, eu tô quase. Eita, Nádia, tu tá esquecendo do pessoal aí. Não, eu não tô esquecendo de ninguém, Ademir. Daquele pessoal ali. Você que vai falar. Ah, desculpa, eu tinha combinado contigo. Boa noite, você que está pela internet, pensou que a gente tinha esquecido, isso foi uma pegadinha. Seja muito bem-vindo, você que está assistindo esse vídeo, você que está conectado através do YouTube, do Zoom, seja onde for, muito obrigado. Esse é o canal... Marlon Guzman. Esse garoto que está caminhando para ser platino nessa empresa. Então faz o seguinte, você que está vendo esse vídeo, você precisa fazer 3 coisas, senão a gente não vai começar aqui. Qual é a primeira? Compartilhar, comentar e dar o like. Muito obrigado pela tua presença e fica com a gente, porque essa noite, Nádia... vai ser algo espetacular. Tudo hoje aqui é dobrado. Tudo é dobrado. É o casal que apresenta, é um casal que vai mostrar para vocês uma grande oportunidade de negócio. Só que talvez, eu não sei o que você veio fazer aqui. Será que você veio atrás de alguma herança? Ou de um legado? Ou quem sabe, até mesmo pensando numa aposentadoria? Ou ter o seu próprio negócio? Olha, talvez eu veja que você veio aqui para querer conectar com pessoas. Ter mais tempo livre. Ou quem sabe ter uma renda extra. É isso aí. Por isso, eu queria contar para vocês um pouco da minha história. Calma, Ademir. Não é a nossa história. Ah, é verdade, desculpa. Obrigado por ter lembrado. Bom, a história hoje não é nossa. A história é de um casal maravilhoso. É uma cearense, uma jovem, guerreira, conheço há muitos anos. Ela é uma das pessoas que mora no meu coração e não paga aluguel. Que tem gente que paga, tá? Elas estão aqui, mas estão pagando aluguel. Ela não. É uma pessoa amável, uma jovem carinhosa, uma pessoa que resolveu vencer na vida. Passou por muitas dificuldades, muitas lutas. Ela vai contar essa história aqui. E você vai se emocionar. Uma história linda de uma mulher guerreira, valente, chamada Jaqueline Oliveira. Eu vou falar um pouco do seu esposo, Renato Tavares Oliveira. O Renato, falar sobre o Renato é muito fácil, porque ele é um rapaz íntegro, um empresário, um homem valoroso, que trouxe essa mulher para cá, para Roraima. Só disso já é um vencedor. É verdade. Tremendo. O que ele vou falar aqui vai ser algo que pode mudar a vida de vocês. E eles têm impactado, gente, a vida de muitas pessoas. E o nosso desejo hoje é que ele faça também o mesmo impacto na vida de vocês que estão aqui presentes e você que está acompanhando através da internet. Então, Nádia, sem mais delongas, conosco o casal nota 10. Renato
Casal nota 10. Não, nota 10 não. Nota 100. 100. Ficou bom. É o seguinte, casal nota 1000. Não, nota 1000 não. Nota 10.000. Por que 10.000? É platina! E vocês, senhoras e senhores, Reinaldo e Jaqueline Oliveira! Bem-vindo, Renato. Bem-vindo. Esse é o micrófono. O show é seu, a festa é sua. Uma salva de palmas! Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Eu falo um pouquinho baixo, gente, se vocês aí do fundo não conseguiram ouvir, mas vamos lá. Gente, eu quero agradecer aqui essa apresentação maravilhosa aqui do nosso querido empresário e nosso líder, Ademir Barros, e sua queridíssima esposa, Nádia. Nossa, foi uma apresentação sem igual, diferente, né, gente? Né? Sejam todos bem-vindos, obrigado por vocês estarem aqui participando desse encontro, que é um encontro que tem reunido os nossos líderes e os convidados que estão aqui presentes, sejam todos bem-vindos. Você que está acompanhando a gente aqui, essa apresentação pelo YouTube, seja bem-vindo também. Aqui eu tenho um privilégio muito grande de estar ao lado da minha queridíssima esposa, Jaqueline. Jaqueline, é um prazer a gente estar aqui para poder apresentar essa oportunidade, né, para as pessoas. Sim, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Reitero aí as boas-vindas, né, os que estão visitando aqui pela primeira vez, a todos que vão estar assistindo essa live. Meu nome é Jaqueline, eu não sou daqui, sou do Ceará, mas à frente eu vou estar contando a minha história. E assim, eu quero agradecer primeiramente a Deus essa oportunidade de estar aqui. Quero agradecer a Deus pelos nossos mentores, Ademir Barros e Nádia Barbosa. Gente, quero dizer que eles são, assim, têm sido peças fundamentais no nosso crescimento, têm acompanhado a gente aí diariamente. São amigos meus aí de longas datas, eu guardo eles aqui também no meu coração. E é um prazer, uma satisfação de estar aqui com todos vocês. Então, pessoal, vamos começar aqui. Eu vou contar um pouquinho da minha história. Meu nome é Renato Oliveira, eu tenho 37 anos de idade, sou daqui de Boa Vista, criado aqui em Boa Vista, aqui em Roraima. Vocês podem ver aqui a minha família, nós somos formados por 6 pessoas, né? Meu pai, a minha mãe, que está aqui presente. Meu pai, no momento, não está aqui porque ele está trabalhando em outro município no momento. Tem o meu irmão Gabriel, a minha irmã Lilian, que está aqui presente também, minha irmã Rebeca, que está online assistindo essa transmissão. Gente, meu pai, ele é do estado de Goiás e veio para cá em 83 e conheceu a minha mãe, né, que já é daqui da terra. E nós formamos essa família, somos 4 irmãos. Eu, sendo o mais velho de todos os irmãos, é aquele filho que esteve ali nos cuidados ali dos demais irmãos que vieram, né, depois de mim. Então, gente, as oportunidades, elas aparecem na vida da gente e a gente tem que agarrar, né? Desde criança, meus pais, a gente foi criado assim por Deus, né? Nós somos temerosos ao Senhor, nós somos cristãos, então nós somos de famílias que têm princípios e valores, né? Quando eu era adolescente, meus pais incentivaram eu estar ali ajudando meu tio, irmão do meu pai. Ele tinha um chaveiro aqui no centro de Boa Vista. E nas minhas férias escolares, eu estava ali presente com ele para poder aprender um ofício, assim, desenvolver habilidades com o cliente, com atendimento. Então, desde aí, logo que eu terminei o estudo, meu ensino médio, o que a gente espera, né? Entrar no mercado de trabalho. Então, quando eu terminei o ensino médio, eu recebi uma proposta para trabalhar numa agência de turismo aqui em Boa Vista, que é a Águia Turismo. Nós temos os nossos amigos, né? O Afonso, a Terezinha.
E quando eu entrei, quando eu fui convidado para trabalhar na agência de viagens, foi uma proposta muito rápida, ou seja, eu recebi a proposta hoje para começar amanhã. Só que não era como agente de viagem, eu entrei para trabalhar como office boy. Então eu tinha que ter um transporte, eu não tinha experiência nenhuma. E aí meus pais, minha mãe deu um jeito de conseguir uma bicicleta emprestada para eu começar a trabalhar. E aí fazia chuva, sol, eu pedalando para ir para o trabalho. Entrava às 8, saía meio-dia, almoçava na casa da minha avó na época, voltava 2 horas e ficava até às 18 horas fazendo o serviço de office boy. Eu fiquei com o office boy durante o mês, trabalhando como office boy, quando eu recebi a proposta de trabalhar mesmo ali interno para o atendimento ao cliente que compravam as passagens aéreas, né? Então eu já comecei ali a ter habilidades para poder tratar com o cliente, negociar valores, passagens com pessoas que estavam ali sempre viajando. Isso foi de grande experiência para mim, para meu crescimento pessoal dentro da empresa. Passados esses 7 anos, eu saí da empresa para estudar, e durante os meus estudos eu recebi uma outra proposta por uma pessoa que trabalhava na companhia aérea, que me conhecia pelo meu serviço prestado na agência de viagem. Então, aí já é um reconhecimento do meu trabalho. Então, eu recebi o convite para trabalhar na TAM Linhas Aéreas, que hoje é a atual Latam. Vocês podem observar aqui onde o setor que eu trabalhava, que era o setor de vendas, aqui é a equipe da empresa, onde eu estava fazendo aí um treinamento com essa equipe, né, ensinando eles a mexer no sistema. Foi uma época difícil, né, da pandemia. Então, logo quando a gente entra numa empresa aérea, os funcionários eles têm ali a concessão de passagem aérea, ou seja, o funcionário paga uma passagem aérea, preço baratíssimo, só taxa de embarque, às vezes é 90% de desconto. Só que o funcionário ele só viaja se tiver vaga sobrando no voo. Então, durante esse tempo que eu estive na empresa aérea, eu comecei a fazer viagens de férias. Então, eu planejava todo ano as minhas viagens de férias e usando a concessão. Existia uma quantidade grande de passagem, mas nem todo mundo conseguia usar durante o ano essas passagens, às vezes só nas férias. Então, em uma certa época que eu tirei férias, em 2019, eu fiz uma viagem para Fortaleza, onde eu fui convidado ali pelo pastor da congregação de Fortaleza, então fui passar uns dias lá. Foi quando me foi apresentado essa pessoa que está aqui, maravilhosa ao meu lado, a Jaqueline. Então, nesse período foi me apresentada a Jaqueline, e aí a Jaqueline vai contar um pouquinho da história dela agora nesse momento, para vocês poderem ver como que foi esse processo até a gente se encontrar. Então gente, eu sou de Fortaleza, como o Renato falou. Eu sou de uma família pequena, de 4 pessoas. Aqui o meu pai, minha mãe, o meu irmão, na próxima foto. E essa é a minha sobrinha. Então, a minha sobrinha veio depois. E eu, gente, eu sou gêmea, eu tenho uma irmã gêmea, né? Vocês vão ver aí logo após no slide. E o detalhe, gente, é que a gente não foi criada junta, eu e a minha irmã. Tristemente, a minha mãe não pôde criar nós duas, devido a condições financeiras. E aí a minha irmã foi criada por uma família que deu educação, deu amor para ela e ensinou a ser uma jovem do bem. Hoje em dia ela é uma pessoa trabalhadora. É minha cara, eu sou mais bonita, é claro. Mas aqui ela, vocês vão ficar aí na dúvida que eu não vou dizer quem é ela não. E vocês vão aprender a cearense hoje, tá? Se prepara. Então, eu cresci com a ausência da minha irmã e eu senti um aperto no peito. Por quê? Porque eu queria saber se ela sentia o que eu sentia, essas coisas de gêmeos, né? Se ela sentia o que eu sentia, se ela gostava das coisas que eu gostava,
se ela tinha os medos que eu tinha. E eu queria compartilhar com ela, eu queria viver com ela, porque eu achava muito legal ser gêmea. Mas essa oportunidade me foi tirada pelo destino, não sei, Deus sabe, Ele traça os nossos caminhos. E mais à frente, só com 20 anos, foi que a gente foi se reencontrar. A gente conviveu quando a gente era criança, mas eu tinha só flashes de lembrança dela, que era uns 6 anos, 7 anos, eu acho, quando eu tinha férias do colégio, a minha mãe me levava para lá com ela. Mas isso foi por pouco tempo, porque a distância era grande, o recurso era pouco para estar indo lá. Então, eu cresci com esse aperto no coração. E eu vou falar um pouquinho mais da minha família. Como eu falei, somos de uma família pequena, meu pai é camponês, trabalha na construção civil também. A minha mãe, doméstica, secretária do lar, e eu sempre fui uma pessoa que trabalhei. Eles sempre me ensinaram a trabalhar para conseguir os meus objetivos, conseguir as minhas coisas, o que eu queria. Então, eu sempre trabalhei nos trabalhos diários e no campo também. E com o passar do tempo, eu fui crescendo, o recurso foi ficando pouco para a família, e aí foi quando a minha mãe foi trabalhar em casa de família, como secretária do lar, como mais comumente conhecida como doméstica. E aí eu fiquei em casa, auxiliando nos trabalhos de casa, fazendo comida com meu pai, com meu irmão. E aí o tempo foi passando, eu estudei, terminei meus estudos, não me formei porque eu tive que trabalhar, eu precisei trabalhar para poder me manter, para não... desde cedo eu nunca quis ser de peso para os meus pais. Eu quis sempre ser uma pessoa independente e que ajudava os meus pais, não fosse de peso. Então, desde muito cedo eu já comecei a trabalhar. E a minha primeira oportunidade de trabalho, gente, foi através de quem? Da minha irmã. Isso, da minha irmã. Ela conseguiu um trabalho para mim, foi o meu primeiro e último trabalho de carteira assinada. E nesse trabalho, gente, eu passei um tempo de mais ou menos 6, 7 anos. Nesse trabalho, gente, eu aprendi muitas coisas, era restaurante. Primeiro restaurante de comida chinesa e comida brasileira, logo depois. Não aprendi a fazer nada, gente, só sei fazer ovo, Renato que sofre. Então, passei 7 anos nessa rotina de restaurante e foi um processo legal, porque eu conheci novas pessoas, aprendi coisas novas. Mas, gente, foi um processo também difícil e doloroso para mim. Por quê? Porque Fortaleza é uma cidade grande, totalmente diferente de Boa Vista. Boa Vista, a maioria dos bairros, você chega em 15 minutos no centro. Fortaleza é totalmente diferente. De onde eu morava para o centro, era 1h30, 2 horas, dependendo do transporte que se pegasse. E eu não tinha transporte próprio, não tinha nem bicicleta. Então, eu usava o transporte público, meio público. E aí, esse trabalho ficava perto do centro, eu levava esse tempo mais ou menos, entre meia hora, 2 horas, dependendo do horário que eu saísse por causa do pico, então dependia. E aí, foi passando o tempo, passei, em média, 4 anos no meu primeiro trabalho, e aí depois eu mudei para o outro trabalho com o mesmo chefe, para o outro trabalho, aprendi novas coisas, conheci novas pessoas. E aí, foi trabalhando nesse restaurante, o tempo foi passando, como eu falei, e eu fui ficando muito cansada, muito esgotada, porque, gente, eu perdi a conta das vezes que eu fui assaltada lá em Fortaleza, no percurso do trabalho, tanto na ida quanto na volta. Para vocês terem uma ideia, gente, eu aprendi a andar de tênis, porque era mais fácil correr na hora do pega-paga-pá, como a gente diz lá. Então, era difícil esse processo, essa caminhada era difícil, e eu me submeti àquilo para não ter que ficar em casa desempregada sendo, eu não digo de peso, porque é um prazer para o pai ter ali o seu filho, mas eu não queria ser de despesa, não queria dar despesa além do que a casa já requeria. Então, eu me mantive aí nesse trabalho, mas com o passar do tempo, pertinho de eu sair já do trabalho, eu comecei a desenvolver um quadro de gastrite. Foi um médico, o médico falou que eu estava com começo de gastrite, e era gastrite desenvolvida por estresse. Um alto nível de estresse que eu era submetida diariamente por vários fatores, do trabalho mesmo, da viagem, enfim, esses medos. Gente, eu saía de casa só com a certeza de sair, de voltar, eu não sabia se eu ia voltar. Já passei por assalto com faca, já passei por assalto com arma. Todo ano eu trocava de celular, mas não era porque eu comprava um novo, era porque eu era assaltada. Então, eu era assaltada 1, 2 vezes no ano. Então, gente,
Foi uma experiência que eu aprendi, né, coisas novas, mas foi também muito difícil. E o meu pai e minha mãe via todo aquele processo, até pedia para mim sair, minha filha, saia, você não vai faltar nada. Mas, como eu já falei para vocês, eu suportei o processo. E aí foi nesse processo, estando nesse processo, que eu conheci o Renato, essa pessoa maravilhosa que... Gente, o Renato é uma pessoa assim maravilhosa. Ele é a pessoa que eu pedi a Deus. Ele me ajuda em todo momento da minha vida. Ele é paciente, graças a Deus, porque eu não sou. E aí, como diz o ditado, né? Os opostos se atraem. E aí a gente se conheceu. E aí eu vou passar para ele estar contando um pouco mais desse nosso encontro aí. Gente, foi dessa forma. Quando eu conheci a Jaqueline, que eu fui apresentado para a Jaqueline, isso foi em 2016, numa viagem de férias, eu até viajei com a minha mãe, e as irmãs lá da congregação falavam assim, olha, tem uma menina aqui, uma irmã, que parece tudo contigo, parece as coisas que ela faz que você tem, assim, de comportamento, de comer assim devagar, ela também é assim. Aí foram falando as qualidades dela para mim, isso me despertou o interesse de conhecê-la, né? Então, quando eu conheci a Jaqueline, ali nós temos a primeira foto nossa que nós tiramos na congregação lá, né? Então, isso foi em 2016. E só que foi assim, nós fomos apresentados, porém a gente só foi conversar pelo WhatsApp, não teve tempo. A Jaqueline não tinha tempo para poder ficar, depois da atividade na igreja, ela não tinha tempo para ficar ali sobrando, então ela já ia para casa. Aí o pastor falou assim, pega o carro aí, leva eles lá, dá uma carona para eles até na casa deles. Peguei o carro e levei a família, o pai, a mãe, né, nesse dia. E dessa forma a gente foi se comunicando pelo WhatsApp, até que eu vim embora para Boa Vista, as férias acabaram, mas a gente estava se conversando, trocando mensagens. Só que teve um dia que a gente perdeu contato. A gente já não estava mais se comunicando. E isso foi em 2016. Quando foi 2018, a gente começou a se falar. A gente começou a se contactar, né? Conseguimos o contato um do outro. Isso foi bem na época de uma outras férias que eu estava prestes a tirar. Eu já tinha feito um roteiro de viagem para o Nordeste, mas não passando em Fortaleza. E eu tive que mudar aí o meu roteiro, acrescentando Fortaleza como destino de viagem, para a gente se conhecer melhor, né? Isso foi em 2016. Nessas viagens que eu fiz para Fortaleza, para conhecer a Jaqueline, a gente fez passeios que nem a Jaqueline conhecia, porque ela morava lá, mas ela não tinha tempo para passear. Então eu chegava e planejava, olha, vamos visitar tal lugar, vamos numa praia, vamos no beach park. Aí a gente fez os nossos passeios na época. E em 2019 que nós começamos a namorar, eu pedi ali namoro em 2019, no começo do ano. E em 2000 na foto anterior, na outra, tem uma foto que é do nosso noivado. Essas viagens aqui eram muito rápidas, porque vou explicar para vocês. Durante essas viagens que eu fazia para Fortaleza, eram viagens rápidas. Então, quando a gente iniciou o namoro, eu falei assim, olha, eu vou nas minhas folgas, eu vou estar aqui com você. E graças a Deus, Deus proveu. Praticamente todos os meses eu fazia essa ponte aérea Boa Vista Fortaleza. Eu viajava tanto que eu perdi as contas de quantas vezes eu fui em Fortaleza durante um ano. E aí eu era o funcionário que mais viajava. Eu já estava, o pessoal, meus colegas falaram, Renato, viaja demais. Mas então, em 2019, eu pedi ela em casamento, nos Dias dos Namorados, né, do ano de 2019. E nós começamos... Gente, o detalhe, ele me pediu em namoro, em noivado, no meu trabalho, eu tô de farda aí, como vocês veem, né? E ele foi o último romântico da Terra, tá? Porque foi no dia 12 de junho do ano. Então, no dia dos namorados, ele me pediu em namoro, o shopping lotado. E aí eu fiquei, como? Com muita vergonha.
Gente, em 2019 nós noivamos, né? Eu pedi ela em casamento. Então, a gente planejava de casar logo 2020, né? Começou o planejamento da gente organizar para a gente casar. Só que a Jaqueline estava trabalhando num emprego fixo no restaurante e a gente não sabia se ela vinha ou se eu ia. Então, eu entrei com um processo de transferência. A empresa dava transferência para o funcionário para outra cidade. Então, eu entrei com pedido de transferência, mas entrando 2020, entrou a pandemia, né? A tão temida pandemia. E aí a gente ficou 7 meses sem se ver por causa do cancelamento dos voos, por causa da pandemia. Era a preocupação de pegar o vírus e transmitir para alguém da família. Ela protegia bastante o pai dela, né? Então, ficamos 7 meses sem nos falar. E nisso a companhia era demitindo pessoas, né, da empresa por causa da pandemia. Então, em 2021, eu fui desligado da empresa aérea. Foi bem no processo que a Jaqueline também já estava saindo do trabalho e a gente estava nesse processo já dela vir para cá. Só que como eu saí da empresa aérea, nós ficamos assim, e agora? A gente já estava planejando tudo, a vinda dela, o casamento, só que surgiu outra oportunidade por amigos, né, da área do turismo, me ajudaram a abrir a nossa própria empresa, a Anelo Viagens e Turismo, que é uma empresa de... É um presente de Deus que trouxe para a gente, porque é uma empresa de grande bênção para nós dois, porque ela fez a nossa união, os nossos sonhos tornarem realidade, que é o casamento, né? Então, em 2022, eu fui buscar a Jaqueline para trazer para Boa Vista, para a gente começar essa história que está só começando, porque nós temos agora 1 ano e meio de casados, né? Então, aí vocês podem ver as fotos do casamento. Aqui o nosso mentor líder, Ademir Barros, sua esposa. Ali minha família, minha mãe e meu pai. Então, quando a Jaqueline veio, foi apresentado para todas para minha família, para os meus amigos, né? E durante esse tempo para cá, gente, nós recebemos essa oportunidade maravilhosa, que é o qual estamos aqui hoje para apresentar para vocês, né? É uma empresa que está mudando a nossa vida, né, Jaqueline? Sim, com certeza. Bom, aí como vocês podem ver as fotos dos amigos com a família, nossos passeios já com a Jaqueline aqui em Boa Vista, né? Bom, o que a gente tem para falar para vocês hoje? Nós recebemos uma mudança de mentalidade através desse projeto qual nós vamos apresentar, que nós vamos falar aqui um pouco o que fez a gente ter essa atitude de receber esse empreendimento de coração aberto para poder não só nos ajudar, mas também ajudar a impactar milhares de vidas. Então vou apresentar para vocês, pessoal, o fluxo do dinheiro. Quem conhece ou já ouviu falar no fluxo do dinheiro aqui? Alguém já ouviu falar no fluxo do dinheiro? Então, o fluxo do dinheiro, gente, a Jaqueline está montando aqui o esquema e vou apresentar para vocês como que funciona o fluxo do dinheiro. Bom, o fluxo do dinheiro é nada menos para a gente entender como que o dinheiro ele circula no mundo. Então, nós temos aqui, desse lado esquerdo, 90% das pessoas e 10% do dinheiro. Ou seja, 10% do dinheiro está distribuído para 90% dessas pessoas.
E o lado esquerdo, ele é composto pelos empregados e pelos autônomos. Autônomos. Nesse lado aqui, os empregados e os autônomos, eles trocam tempo por dinheiro. Eu vou contar um pouco sobre a minha experiência do lado esquerdo, né? Porque a gente tem que se encontrar também onde a gente passou ou onde nós estamos. Como empregado, eu trabalhava cerca de 8 horas por dia, de segunda a sábado. O empregado, ele troca o tempo dele ali pelo dinheiro, né? Ele vai trabalhar numa empresa, tem horário para chegar, tem horário para sair. Normalmente, no ofício que eu tinha, eu entrava, mas não tinha um horário certo para sair. Eu sempre chegava mais tarde em casa, chegava cansado. Então, do lado empregado, a gente trabalha para o quê? Para realizar o sonho do chefe, né? E o chefe aqui é ele quem vai dizer para onde você vai viajar, qual carro você vai ter, qual veículo, qual transporte que você vai ter. Tudo quem designa é o chefe. Por quê? Porque tem um salário, né? E a maioria das pessoas aqui geralmente ganham um salário mínimo. Mas também tem pessoas do lado de empregados que ganham muito bem, né? São médicos, são engenheiros, porém também troca o tempo pelo dinheiro. E normalmente quem troca tempo por dinheiro não tem tempo para usufruir da família, dos filhos, né? Fazer um bom passeio, fazer uma viagem, usufruir de mais tempo. E eu me encontrei aqui, porém eu fiz essa mudança daqui para cá. Falei, agora eu vou ser meu chefe, eu vou ser o próprio chefe, né? Seria o próprio patrão. Mas na verdade aqui quem é meu patrão e meu chefe é a minha própria empresa. Porque a minha própria empresa faz eu também trocar o tempo pelo dinheiro, né? Então a Anelo Viagens, ela me tira um tempo que é mais do que quando eu estava aqui. Eu entro de manhã para trabalhar e geralmente eu não tenho tempo para sair, assim, porque a gente tem os clientes, né? Então a gente tem o atendimento e o tempo às vezes se torna curto para atender toda a demanda e acabo levando mais tempo para poder sair para casa descansar, né? E aqui nesse caso sou eu que abro, que fecha, que faz a contabilidade. Eu não tenho um empregado, né? Eu não tenho um funcionário que trabalhe para mim, então tudo eu que faço. E existem autônomos que têm seus empregados que fazem as coisas para si. Porém, o dono tem que estar ali de olho, porque como é que é o ditado lá que diz que o gado Gado só engorda com o olho do com o dono. olho do dono. É isso que funciona, né, pessoal? Então, nesse caso aqui, a gente está comparando agora o lado direito. A Jaqueline vai apresentar para vocês como que funciona o lado direito aqui do fluxo do dinheiro. Aqui do lado direito se encontram os empresários e os investidores. Gente, os empresários são aquelas pessoas, aqui no Brasil, segundo o Sebrae, que tem a partir de 150, 200 funcionários. Eu vou botar aqui 200 funcionários trabalhando aqui no mais comum, 8 horas por dia. Daria aqui 1.600 horas por dia, que esses empresários têm, todo dia. Gente, uma pessoa dessa daqui, um empresário desse, muitas vezes, ele não precisa estar na sua empresa. Por quê? Porque quem faz o trabalho são essas pessoas. E quem são essas pessoas? Os empregados.
é o advogado, é o contador, quem cuida do marketing, enfim, vários setores. Então, esses empresários aqui se alavancam nas horas trabalhadas dessas pessoas. No caso, eu fui uma dessas pessoas. E aqui, os investidores, qual é a fórmula que eles usam? É a alavancagem, que é a fórmula que é usada, alavancagem, que é a fórmula que é usada aqui. E o que os investidores fazem, gente? Eles investem dinheiro para retornar dobrado, triplicado, enfim, infinitas vezes mais. Só que para você ser um investidor, você tem que ter money, money, money. Não é o caso desses aqui, muitas vezes, e algumas vezes aqui. Mas qual é a diferença? Por que muitas pessoas que estão aqui não fazem o que essas pessoas que estão aqui fazem? Só há uma diferença, gente, das pessoas que estão aqui do lado esquerdo para o lado direito, que é a mentalidade. Ali, Jaqueline, é importante frisar, gente, que do lado direito, a distribuição de renda é totalmente inverso, né, Jaqueline? Isso. E aqui do lado direito se encontram, gente, 90% do dinheiro aqui, das cifras, para dividir, gente, para 10% das pessoas. Essa divisão aqui é melhor, né, gente? Olha aqui essa divisão aqui. Então, gente, quando a gente viu isso, viu essas diferenças que tinham de um lado para o outro, foi quando a gente teve essa mudança aqui, ó, a mudança da mentalidade. E a gente viu que esse lado era mais vantajoso. Por quê? Porque nesse lado aqui se encontra prosperidade, as pessoas vivem melhor. Por quê? Porque elas estão com as suas famílias, o pai de família está com seus filhos, está com a sua esposa. Aí, os empregados que estão aqui, por exemplo, no caso dos médicos, o médico é uma pessoa que ganha bem, o advogado, ele ganha bem, e tem outros profissionais que ganham bem. Só, gente, que na casa dessas pessoas tem tudo. Tem tudo que o dinheiro pode comprar. Tem roupa, eles mantêm uma boa escola para o filho também. Tem tudo, só não tem ele, porque ele está no trabalho quase 24 horas por dia. Tem médico aí que mora no hospital praticamente. Então, Renato, a gente viu isso e resolveu mudar de lado, gente. E o que foi que a gente... como, né? Eis a questão, como a gente muda de lado? Como a gente sai do lado esquerdo para o lado direito? Bom, então, como foi mostrado aqui, gente, para a gente sair desse lado esquerdo para o lado direito, a primeira coisa que a gente tem que ter é a mudança de mentalidade, porque o lado esquerdo não pensa igual o do lado direito. Então, a mentalidade é o primeiro passo que a gente tem que entender para que nós possamos mudar, né, gente, o nosso modo de pensar, o modo de fazer dinheiro. Então, eu vou mostrar para vocês agora, nesse momento, a tendência hoje, né? Vocês sabem que a tendência de ganhar dinheiro hoje é outra, não é a mesma coisa de antigamente, né? O tempo vem evoluindo, as tecnologias, a inteligência artificial está aí, as pessoas estão sendo trocadas por máquinas para poder, né, fazer os ofícios. Na minha época, trabalhando lá na empresa aérea, surgiu uma informação de que poderia, daqui a uns anos, o avião não ter piloto. Imagina o avião voar sem piloto, né? Não sei se teria gente que teria coragem de voar, né? Mas surgiu essa especulação, que poderia um avião um dia decolar sem nenhum piloto e fazer a viagem normalmente com os passageiros. Então, quem conhece as plataformas hoje, elas estão em altas, né?
Alguém conhece aqui a plataforma Uber? Né? A Uber, Mercado Livre, são plataformas que ligam o cliente com o serviço, com um produto. E nós temos uma plataforma, o qual é poderosíssima, que é a plataforma For Life, 4 vidas. Gente, a For Life, a plataforma For Life, ela enquadra aqui 2 tipos de pessoas, né? Ela liga aqui o cliente e o empresário. O cliente, ele se liga aqui, conecta com a plataforma For Life para poder obter saúde, qualidade de vida. Vamos já explicar. E o empresário, ele está aqui ligado à plataforma For Life para poder fazer dinheiro. Aqui os empresários vão alavancar. Vocês viram que a fórmula do lado direito, né, alavancagem? Quem vai fazer a gente alavancar para o lado direito é a plataforma For Life. E os empresários conectam também esses clientes, juntamente com a empresa. Então, a plataforma For Life que a gente vai apresentar para vocês agora é a melhor plataforma para a gente poder sair do lado esquerdo para o lado direito. Isso merece um aplauso, né, gente? Gente, a For Life, ela é uma empresa já consolidada, 23 anos já aí no mercado, em crescimento, cada ano que passa ela cresce mais. É uma empresa fundada em 1998 por um casal maravilhoso, que é David e Bianca Lizombi. Esses empresários que têm um coração, uma mentalidade aberta, um coração aberto para poder ajudar as pessoas e levar oportunidade para essas pessoas melhorarem de vida, ter um crescimento pessoal. David, sendo um científico, e Bianca, sendo uma grande empresária, fundaram a For Life, que, através de estudos realizados por David em busca de algo que poderia causar um impacto, uma mudança nas pessoas, descobriu um estudo parado desde 1949 sobre os fatores de transferência. Então, ele comprou essas patentes dos fatores de transferência e assim surgiu a For Life, que é a empresa do sistema imunológico. Então, a Jaqueline vai falar um pouco sobre os fatores de transferência da For Life. Gente, os fatores de transferência da For Life. O fator de transferência, gente, é uma molécula de memória imunológica extraída do colostro bovino e da gema do ovo da galinha. Gente, essas moléculas são poderosíssimas. Em contato com o nosso organismo, ela eleva, né, potencializa, educa o nosso sistema imunológico a estar aí combatendo os vírus e bactérias, né, os agressores que entram aí no nosso corpo. Vale salientar, gente, que o fator de transferência ele é um produto 100% natural. Ele não é uma erva, ele não é sais minerais, é um produto 100% natural, certo? Ele não cura, e o Renato vai estar falando para vocês uma experiência que ele teve com o avô dele, fazendo uso dos fatores de transferência. Então, gente, recentemente, esse ano, meu avô foi diagnosticado com câncer de próstata. E no começo, gente, a nossa família ficou muito preocupada porque ele sentia muita dor, ia para o hospital ser medicado, parava a dor, mas as dores voltavam, estava com sangramento urinário, então era algo que estava preocupando muito a nossa família.
E sabendo já e tendo conhecimento dos fatores de transferência, nós podemos, a família conseguiu a gente se reunir para poder que meu avô pudesse ser suplementado pelos fatores de transferência da For Life. E tem sido, gente, algo uma maravilha na vida do meu avô. Meu avô, ele tem tido uma qualidade, não sente dor, uma qualidade de vida sem igual. Ele está fazendo seu tratamento médico, porém, normal, gente, ele não tem sentido nenhum sintoma. O sintoma que ele sentia antes não tem, mas estamos aí confiante que é o produto que fez essa transformação na saúde dele e está cada dia melhor, gente. A Jaqueline também tem um testemunho fantástico do meu sogro, o pai dela, né, Jaqueline? Renato. Gente, o meu pai ele foi diagnosticado com diabetes. Foi difícil essa fase para a gente, porque o meu pai ele não conseguia controlar a diabetes. Ele recebeu a medicação, só que o meu pai ele não lembrava, ele esquecia e eu estava no trabalho nesse tempo, então eu não conseguia dar esse auxílio aí diariamente para ele. Então tinha dias que ele tomava, tinha dias que não tomava, passava um mês tomando, outro não. Então era bem difícil o controle da diabetes para ele. Tinha vezes que o pico de glicemia dele dava 300, 400, quem aí da área da saúde vai entender. Então a gente tinha medo, ele passava mal, às vezes tinha que ir para o hospital. E a gente tinha medo de meu pai morrer, eu tinha medo, a minha mãe tinha medo. Então a gente ficou nessa luta com ele, até que o que era ruim ficou pior, porque ele acabou contraindo a bactéria do rato, que é a leptospirose. E aí, gente, complicou mais ainda, ele teve que ficar internado no hospital, ficou 20 dias internado no hospital para tratar isso, e desses 20 dias que ele ficou, 15 dias foi na UTI. Aí foi que meu coração apertou mais, porque quando ele estava na UTI, a gente não podia visitar. Então, a gente entendia que ele estava muito grave e realmente ele estava muito grave. Mas a gente perseverou, a gente lutou, a gente orou, e aí ele conseguiu vencer, conseguiu superar essa fase da bactéria. Mas continua ainda com a diabetes incontrolada. Aí ele passou a fazer uso de insulina, mas, gente, nesse bolo de neve, não controlado, ficava aquela coisa, e aí foi quando ele passou a fazer hemodiálise. E aí fazia sessões de hemodiálise, no começo ele não conseguia, gente, terminar as sessões de hemodiálise porque ele passava mal, e aí foi quando a gente conheceu os fatores de transferência. E aí eu vi a mudança na vida do meu pai, porque ele já passou a ter uma qualidade melhor de vida, ele não passava mais mal nas sessões de diálise que ele fazia 4 horas por dia, e ele não tem mais diabetes, gente. Hoje eu falei com ele falou que está excelentemente bem. E, gente, isso foi uma vitória, foi uma conquista para a gente, porque eu via o sofrimento dele. Eu lembro de uma vez que a minha irmã perguntou por ele e eu falei que eu não sabia como é que ia ficar e que se eu pudesse, eu daria tudo para ele sair daquela condição. Só que não se tratava de eu vender todas as minhas coisas, de eu dar tudo que eu tinha. Se tratava de ele suplementar o corpo dele, se tratava de algo imunológico, algo que eu não poderia fazer. Foi quando a gente viu que o meu pai, ele teve uma melhora radical na saúde dele, usando os fatores de transferência. Mas, gente, vale sempre salientar, o produto, ele não cura. Quem cura, como diz o nosso médico renomado aí, Domingão, o único que cura nesse mundo é Deus e o nosso sistema imunológico, mas ele tem que estar fortalecido, educado, e é isso que esse produto faz. Então, gente, um produto desse é algo assim extraordinário, é algo patenteado, como o Renato falou, não tem no mercado igual, ninguém tem essas patentes, só a For Life tem, eles compraram essas patentes, então somente a For Life pode comercializar, pode vender, pode distribuir esses produtos. Não é isso, Renato? Gente, é uma maravilha, os fatores de transferência é uma bênção na vida de cada um de nós. E a gente tem que levar essa oportunidade, esse produto para as demais pessoas. Não só o produto, mas também a oportunidade da pessoa mudar a sua qualidade de vida e ter uma vida diferente. Agora nós vamos mostrar para vocês o que realmente traz o benefício financeiro para o nosso bolso, né, gente? É o que a gente veio aqui mostrar
para vocês. A Jaqueline vai apresentar aqui o nosso plano de ação de 90 dias. A empresa, gente, ela tem 8 formas de você gerar ganhos, né, ganhar dinheiro, mas a gente vai mostrar aqui o que realmente traz a alavancagem, que a gente mostrou, que é o lado direito, que trabalha com alavancagem, e é esse plano de alavancagem que nós estaremos mostrando para vocês agora, neste momento, com a Jaqueline. Gente, a primeira coisa que você vai fazer nesse plano é um cadastro, certo? Um cadastro. Esse cadastro, gente, desculpa aí porque tá subindo, mas tá dando para ver? Um cadastro, certo? Esse cadastro, ele custa R$ 47, certo? O que você ganha com esses R$ 47? Aqui você vai estar ganhando um ID. É gerado um ID, que é o seu código de identificação na empresa For Life, tá? Com esse código ID, gente, você tem acesso ao Minha Loja, uma loja virtual, gente, toda prontinha para você estar aí usufruindo dos benefícios dela, que é fazer uma venda a longa distância para qualquer lugar do mundo. Eu, no Ceará, com os meus amigos, eu posso fazer uma venda lá. E, através da minha loja, a For Life faz essa entrega para o meu amigo, sem eu ter que pagar frete, sem eu ter que me preocupar com a entrega, sem eu ter que ter maquininha para passar o cartão dele. Então, eu só ganho o quê? O money, money, money. Porque cada venda que eu faço na minha loja, eu ganho 25% dessa venda, tá? Eu também ganho, gente, um kit boas-vindas. Isso, um kit boas-vindas, onde eu vou receber amostras de produtos, alguns brindes, caneta, um catálogo que vai estar me informando mais sobre os produtos, eu vou estar conhecendo os produtos. Então, gente, é algo assim maravilhoso, tá? O segundo passo, gente, é fazer uma ativação mensal. Ativação mensal. Gente, essa ativação mensal, ela sai no valor de R$ 3.150, certo? O Renato vai estar me auxiliando aí, colocando aí do lado as outras informações. Gente, para abrir um negócio de alta escala, como é um negócio desse da For Life, é preciso ter investimento, porque se você não tem investimento, qual é o seu retorno? Então, o nosso investimento é R$ 3.150, referente ao kit profissional, certo? Vou abreviar aqui. Kit profissional, 400 pontos, tá? Mais na frente eu vou estar explicando para vocês esses pontos. Cada produto desse, ele tem uma pontuação, gente. Esse aqui é o carro-chefe da empresa, ele corresponde a 40 pontos, tá? Pontos na empresa é referente a dinheiro, tá? Gente, esses R$ 3.150, você vai estar adquirindo 5 Plus, que é esse produto que eu mostrei, 5 Zinco, 3 Energy e 2 Rio Vida. E uma mochila de brinde, gente. E uma mochila de brinde, tá? Gente, cada produto desse, cada plus é indicado para ser vendido por R$ 495. R$ 495. Desculpa. R$ 495. Cada zinco, a empresa recomenda que a gente venda por R$ 474. 374, desculpa. Cada Energy, R$ 401. E o Rio Vida corresponde ao valor de 267.
Vou estar pedindo aqui a colaboração aqui do Didi para estar me auxiliando aqui com os totais aqui. Didi, 495 vezes 5 plus. 374 vezes 5, 5. E 401 vezes 3 energy. E 2 vida, 267 cada. Gente, um detalhe sobre esses produtos aqui. A gente tem live toda semana com os médicos, que faz parte do treinamento que a gente recebe, tá? Onde eles vão estar falando a composição dos produtos, vão estar ensinando como ele age no nosso organismo. Então, a gente tem aí uma equipe preparada para estar aí nos auxiliando, certo? Então, aqui vai dar um total, somando aqui, de 2.475, mais 1.870, mais 1.203, mais 534, vai dar um total de 6.082 reais. Gente, menos o seu investimento, que foi de 3.150 reais, dá um total de 6.082 menos 3.150, 2.932 reais. Gente, 2.932 reais, sem você deixar de fazer o que você já faz, fazendo isso no seu tempo livre do dia, já ajuda no seu orçamento? Sim, já ajuda, né, gente? Mas não para por aqui. Não para por aqui. A For Life, gente, ela tem um programa Fidelidade, onde a partir de 125 pontos, você vai estar aí se ativando nesse programa e você vai estar ganhando no seu segundo mês de ativação um produto brinde da empresa, que você pode estar aí dando, você pode estar usando, você pode estar vendendo, certo? E outro benefício desse kit profissional, gente, é o acúmulo de pontos. Pontos, eu falei para vocês, que vale dinheiro, vale produto que vale dinheiro também. Então, esse kit profissional que a gente indica para vocês, ele corresponde a 60 pontos. 60 pontos já corresponde a um plus, que é o carro-chefe da empresa. Ainda sobra 10 pontos para você estar trocando. Mas eu vou falar mais depois para vocês como funciona, tá? E aqui, gente, só que aqui, gente, o negócio em si não é a venda. A venda, ela é importante, tá? No seu começo, para você estar aí se alavancando, tá? Você está aí tirando um recurso mais rapidamente, para você estar aí se ativando, usando esse recurso como capital de giro. Só, gente, que eu pergunto, se eu não sair para vender, eu vou faturar? Eu não vou faturar. Então, eu vou estar naquela mesma fórmula aqui do lado esquerdo, trocando meu tempo por dinheiro. Porque se eu não estou me dedicando na venda, consequentemente, eu não estou ganhando. E o negócio em si não é a venda. A venda é importante, como eu falei no começo, para você estar aí desenvolvendo um valor mais rapidamente, porque a gente, aqui do lado esquerdo, muitas vezes não temos esse recurso de R$ 3.150 para estar investindo aí no nosso negócio. Então, por isso que a venda é muito importante aí no seu começo, tá? Mas eu vou mostrar para vocês o que é, na verdade, o negócio, tá? Vocês, sabendo de tudo isso, de toda essa potência que esse negócio tem, sabendo que a empresa tem um produto diferenciado, né, que é patenteado, é um produto único e exclusivo, você vai ficar calado? Lilian, você conhece 3 amigos? Então, você vai falar dessa oportunidade? Até mais, né? Até mais amigos você conhece. Então, a Lilian, você aqui, a Lilian fala aqui para 3 amigos dela. E só por a Lilian conectar aqui 3 amigos à plataforma dela, gente, ela vai estar ganhando
aqui um bônus, uma bonificação de R$ 200. Só, gente, que tem outro detalhezinho desse kit aqui, ele lhe proporciona ganhos duplos, bônus duplos. Então, ela vai estar ganhando aqui R$ 400. Só por conectar 3 pessoas à sua plataforma, tá? É o seu primeiro incentivo que a For Life dá. E, gente, não para por aí. Aqui, pela ativação desses amigos da Lília, juntamente com ela, com o kit 400 pontos, ela vai estar ganhando 25% da primeira compra dessas pessoas que se conectaram com ela, desses amigos que se conectaram com elas, que dá um total 25% de 400. Você vai conectar com a pessoa que ele convidou para essa reunião, que lhe mandou esse link, ela vai estar lhe explicando melhor a conta, tá? Então, 25% de 400 dá R$ 400, vezes 3 pessoas, dá um total de R$ 1.200. Gente, e para por aí? Não para não. Vamos somar aqui. Vamos recapitular aqui junto com o Renato. Aqui é o nosso primeiro mês. A revenda dos produtos dá um total de R$ 2.032, mais o bônus construtor, que é o incentivo que a For Life nos deu por conectar 3 pessoas, R$ 400, e o 25% da primeira compra desses 3 amigos que a Lília conectou, ou você conectou. Dá um total de R$ 4.532. Gente, você já tem o seu investimento do próximo mês e ainda sobrou um valor. Gente, sem deixar de fazer, sem você sair do seu trabalho, sem deixar de fazer o que você já faz, como eu falei, nas suas horas vagas. Esse valor aqui ajuda no seu orçamento? Sim. Muito bem, mas gente, não para por aí não, viu? Não para por aí não. Vocês acham que esses amigos que você conectou vão ficar calados? Ou eles vão passar a oportunidade à frente? Eles vão passar a oportunidade à frente, eles vão conectar aí, juntamente com você vai ajudar ele, porque vale ressaltar, gente, que isso aqui você não faz sozinho. A revenda dos produtos, vocês não fazem sozinhos. A gente tem uma equipe que nos dá apoio. Aqui o meu mentor, aqui, como eu falei para vocês, está aí diariamente com a gente traçando estratégias, e o Renato vai estar falando no final da equipe que nos apoia, tá? Então, aqui, no nosso segundo mês, por conectar mais 9 pessoas à nossa plataforma, a gente está ganhando aqui um bônus de R$ 800, tá? Só que, gente, ó, duplo, R$ 800 vezes 2, porque você se ativou com o kit com 6 pontos. Então, dá um total de R$ 1.600. R$ 1.600. Gente, só por conectar pessoas. Como você se sente? Está mudando a vida financeira? Você pode ser uma pessoa que saiu aí de uma condição aí de alguma patologia, como no caso do meu pai, eu falei. Então, gente, isso aqui é algo maravilhoso. E você vai estar ganhando aqui, vamos ver aqui as porcentagens do seu primeiro nível. Você vai estar ganhando aqui, pelos seus primeiros 3 que você conectou, 2%. Gente, 2% de 400 referente a R$ 32. R$ 32 vezes 3 dá um total de 96, gente, R$ 96. Aqui é daqui, pode botar, do ganho residual. Gente, parece pouco, né? 96 perto de 2.900, perto de 1.600, é uma diferencinha, né? Só, gente, que eu vou dizer um detalhe desse ganho. Esse ganho aqui, gente, já passa a ser residual. O que é um ganho residual? Alguém sabe aqui? Que é um ganho residual? Olha ali, o nosso cooperador ali já sabe, mas eu vou estar explicando aqui para quem está pela primeira vez e para vocês que estão aí nos assistindo. Gente, um ganho residual é aquele ganho, vou dar um exemplo aqui de quem tem esse tipo de ganho. Um músico, ele faz uma música uma vez só, que é um trabalho bem feito, que é o trabalho que a gente faz aqui, um trabalho bem feito apenas uma vez, e você vai estar ganhando para sempre essa porcentagem, que ela é residual. Ele faz uma música e para sempre ele ganha sobre aquela música, cada vez que ela é cantada, cada vez que ela é tocada. Também os escritores, assim como também o presidente da República. Essas pessoas, elas são um exemplo de ganho residual, certo? Aqui no seu segundo nível, você vai estar ganhando,
empresa vai estar lhe pagando 12% do investimento que essas pessoas aqui fizeram. Desculpa. Aqui. Você vai estar ganhando 12% do investimento que elas fizeram, que é 400. Gente, 12% de 400 corresponde a R$192. R$192 por cada um deles. R$192 vezes 9 dá um total R$1.728, gente. E aqui a gente já está no nosso segundo mês. Lembra que quando a gente se ativa, se cadastra no programa Fidelidade, a gente tem direito a um produto bônus no nosso segundo mês? E tem outro detalhe, quando é esse kit, a gente tem direito de ganhar o Plus. Todo mês, vocês ativando, vocês ganham o Plus, que é o poderosão, digamos assim, o carro-chefe da empresa. Então, você tem aqui mais R$495. Me ajuda aí com a soma, Didi. Vamos recapitular aqui. A revenda dos produtos, R$2.932, mais o bônus construtor, R$1.600, mais o 2% residual, que você ganha aqui no seu primeiro nível, R$96, mais os 12% aqui da ativação deles, que é 1.728, mas o produto bônus que você teve direito de ganhar, porque você ativou com o kit profissional 400 pontos. Dá um total de... Gente, uau! Gente, 6.008, não estou nem sabendo dizer a conta, gente. R$6.851, gente, sem você deixar de fazer o que você já faz. Ajuda no seu orçamento? Como você está se sentindo? E, gente, isso aqui não para por aqui. Você vai conectando pessoas, tanto aqui na profundidade, quanto aqui na sua lateral, tá? Isso aqui não tem limite, você pode cadastrar quantas pessoas forem. Esse aqui é o resultado de apenas 3 aqui com 9. Imagina aí você conectando aí, falando aí para todos os seus amigos. Como a Lília falou, ela não tem só 3 amigos, ela tem vários amigos. Então, gente, isso aqui foi o que a gente viu que era a forma que a gente ia conquistar os nossos sonhos mais rapidamente. Tá, gente? Então, por aqui eu vou ficando. Tá bom que eu quero que vocês durmam hoje. Vou passar aqui a oportunidade para o Renato. Gente, vamos dar uma salva de palmas aqui para a Jaqueline. Apresentou esse plano aqui, gente, maravilhosamente. Como vocês podem ver, aqui os sócios que vão entrando não param. Então, imagine o terceiro mês, quanto que seria, né? Seria mais cálculos aqui, mas isso não para. Isso é o trabalho que a gente faz uma vez bem feito, né? E isso gera rendimentos aí, ó, residuais aí, anos após anos para cada um. Ou seja, você usou aqui o método alavancagem, onde você faz um investimento que você produz, não é um esforço muito grande, mas que dá um resultado muito maior, né? Então, gente, nós temos... às vezes você pode me perguntar, Renato, mas eu vou fazer isso sozinho? Eu tenho que aprender a desenvolver esse negócio sozinho? Não, não é assim. Existe uma equipe chamada a equipe 100. Gente, aqui nós temos a equipe 100 presente. Vamos dar um forte aplauso para a equipe 100. A equipe 100, a Social Economic Networks, ela está presente em vários países espalhados pelo mundo, na América Latina, nos Estados Unidos. Ela foi fundada em Porto Rico, né? A 100 é uma equipe que nasceu dentro da For Life pelo mentor, o Platino Elite, Dr. Hermínio Nevares. Ele desenvolveu o método para que nós possamos utilizar e alavancar e ter um resultado rápido, de forma simples, né, que possamos conectar as pessoas ao nosso negócio. Então, você não vai estar sozinho. A pessoa que te convidou, ela vai estar ao seu lado, te apoiando, te ajudando,
um mentor que vai estar te acompanhando passo a passo para que você possa levar essa oportunidade para as demais pessoas. Estamos aí com uma meta de impactar aí milhares e milhares de pessoas, né, ao redor do mundo. Então, gente, fique por aqui. Jaqueline quer dar umas palavrinhas finais para o nosso convidado e equipe. Gente, foi um prazer, uma satisfação estar aqui. Eu agradeço imensamente a Deus a oportunidade que Ele me deu. Né? Mais uma vez aqui eu quero agradecer o Ademir Barros, a Nádia Barbosa. Gente, vocês moram aqui no meu coração. Foram pessoas que entraram na minha vida para não sair mais. Agradeço aqui aos que estão visitando aqui pela primeira vez, a vocês que estão aqui nos assistindo por essa live. E, gente, eu quero dizer que o primeiro impacto que a For Life causou na minha vida foi justamente o crescimento pessoal. Era isso que eu buscava e nunca tinha encontrado e encontrei na For Life. Gente, isso aqui é um milagre, tá? Porque eu era conhecido como ninja, tá? O Ademir pode estar falando mais. Eu entrava e saía dos lugares e ninguém me via. A família do Renato aí esteve vendo aí alguns dias aí que eu estive atuando aí de ninja. Então, assim, gente, antes eu não conseguia falar. Se eu visse assim uma plateia, como eu estou vendo vocês aí, tudo bonito, eu travava, eu não conseguia falar, eu não conseguia me expressar. Então, assim, é algo fantástico, é algo que eu sempre busquei, nunca encontrei, e encontrei na For Life, o meu crescimento pessoal. E daqui para frente é só crescer, crescer e crescer. Também quero agradecer aqui ao Jorge. O Jorge ele foi uma peça fundamental para que essa reunião acontecesse, porque ele foi um suporte para nós. Ele tirou um tempo dele, do dia dele, para poder nos ajudar, né, com a parte técnica. Eu quero dar uns parabéns para ele, também um forte aplauso para ele. Essa é a equipe 100, é um ajudando o outro para que tudo aconteça, tá bom? Quero deixar aqui, então, ao queridíssimo Ademir, o empresário Ademir, sua esposa Nádia, para que passe à frente. E meu muito obrigado. Parabéns. Como diz o Platino Joaquim. Uau! Nádia, está ligado? Se eu não fosse cadastrado, eu me cadastraria hoje com esse casal. Que história linda, que história de sucesso. E eu fico feliz porque ver uma pessoa como a Jaqueline, que era ali escondidinha no canto, ela entrava e saía dos ambientes, como ela disse, ela chama ninja, eu digo é mágica. Como é que a pessoa aparece e desaparece assim, sem problema nenhum? E hoje, Jaqueline é palestrante através desse movimento maravilhoso chamado SEM! Isso merece um forte aplauso. E como disse o Renato, parabéns, Renato, parabéns, Jaqueline, foi uma apresentação excepcional. Não é verdade, Nádia? O homem é bom, o homem é sensacional. E olha, nós temos uma missão. A nossa missão é de impactar 1 bilhão de pessoas. E nós já começamos a fazer esse trabalho. Você que está nos assistindo através dessa live, fale com a pessoa que te convidou, quem te enviou esse link, e ela vai te enviar materiais, ela vai te falar um pouco mais qual é as histórias de sucesso que estão acontecendo aqui. Esse é o estado de Roraima, da cidade de Boa Vista, para impactar o mundo inteiro, porque aqui começa o Brasil. Aqui está impactando vidas. Aqui está impactando vidas. E, Nádia, o que nós temos aí para a próxima semana? Temos uma empreendedora, uma empresária fenomenal, vencedora, Adriana Gonçalves. É a próxima empresária de sucesso apresentar. Você é o nosso convidado especial. Uma ótima noite. Muito obrigado. Essa é a família. Tchau. Obrigado. Valeu. Boa noite. Não,